Oi, pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje, né, a gente vai ver alguns conceitos relacionados, né, a passeio, trilha e caminho. Então, um passeio em um grafo, né, vai ser uma lista alternada, V0, E1, V1, E2, V2, até EK, VK, né, vai ser alternado de vértices, V0, V1 até VK são vértices, e arestas, E1, E2 até EK. São arestas, né, tal que a aresta EI tem como extremidades os vértices VI-1 e VI. Então, a aresta E1 tem como extremidades o vértice V0 e V1. A aresta EK tem como extremidades VK-1 e VK. Certo? Então, essa é a definição de um passeio. Como é que um passeio se parece aqui em um grafo? Né? Então, um possível passeio seria algo assim. Um vértice W, por exemplo. Aí eu vou ter que colocar uma aresta que tem uma extremidade em W. Então, digamos, E1. A outra extremidade E1 é o X. Então, eu posso colocar, depois do X eu posso colocar E2. Depois do E2 eu posso colocar W. Depois eu posso colocar E5, por exemplo. Depois Y. Então, é uma lista alternada de vértices arestas. Então, aqui é vértice, aresta, vértice, aresta, vértice, aresta, vértice. Começa e termina com vértice. Né? E a aresta é 1, quais são as extremidades de E1? W e X. Então, de um lado eu tenho W, do outro eu tenho X. Então, essa sequência, essa lista, né, a gente chama de um passeio. A gente chama de trilha se esse passeio aqui não repete arestas. Particularmente, esse passeio aqui, ele é uma trilha. Né? Porque quais são as arestas que eu tenho nesse passeio? E1, E2 e E5. Eu não tenho uma repetição de arestas aí. Se eu colocasse, por exemplo, né, depois colocasse do Y, eu tivesse algo tipo E6, né? O E6 vai, o Y E6 vai para o X, depois E1, W. Bem, agora, aqui, isso é um passeio que não é uma trilha, né? Por quê? Porque a aresta E1 ocorre aqui e aqui, ela ocorre duas vezes. Então, para ser uma trilha, né, a gente chama de trilha se não tiver repetição de arestas. Agora, a gente já definiu o que é um caminho, né? Então, bem, só mais um detalhe, né? Se o passeio, né, tem como primeiro vértice U e o último vértice V, a gente vai chamar de um UV passeio. Vai ser um passeio, digamos, de U para V. A gente chama U e V, a gente diz que são as extremidades desse passeio. Da mesma forma, se esse passeio for uma trilha, eu posso chamar de uma UV trilha. Quer dizer, o primeiro vértice é U, o último vértice é V. A gente já definiu um caminho e tem uma diferença de definição do que é um caminho para o que é um passeio. Né? Porque um caminho a gente definiu como um grafo. Certo? Então, deixa eu só colocar aqui anotado. Então, passeio e trilha, eles são listas. Né? E um caminho, né, ele é um grafo. Então existe essa pequena diferença técnica entre eles, mas mesmo assim a gente utiliza o termo UV caminho. O que é um UV caminho? É um caminho cujos vértices de grau 1 são U e V. A gente também chama de extremidades. Como é um caminho aqui dentro desse grafo? Por exemplo, o X, E6, Y e W. Isso aqui é um subgrafo. E esse subgrafo é um caminho. Né? Então, esse grafo bem aqui
com x, y e z, com E5 e E7, não é? Isso aqui é um caminho, certo? Mas mesmo assim a gente pode dizer que um passeio contém um caminho. Como é que eu digo que um passeio contém um caminho? Bem, eu posso falar sobre esse passeio aqui que representa de uma certa forma esse caminho. Por exemplo, eu posso falar sobre o passeio x, E5, y, E7 e z. Né? Então, esse passeio contém, né, os vértices e arestas desse caminho aqui na ordem do caminho, certo? Então, particularmente eu digo que esse passeio contém esse caminho. Né? Mas eu também posso dizer, né, eu posso ter outros... eu tenho uma outra forma de dizer que um passeio contém esse caminho. Por exemplo, x é 5. X é 5. Y, opa, é 6, né? Isso aqui não é 6. Vale, notei errado. Então, aqui é 6. Então, x é 6. É 6. Y é 5. W, digamos, é 5. Posso voltar para o Y. É 7. E Z. Então, esse passeio aqui, como é que ele faz nesse gráfico? Ele vem do X, passa pelo E6, vai para o Y, passa pelo E5, vai para o W, volta pelo E5, vai para o Y, passa pelo E7 e vai para o Z. Esse passeio, eu digo que ele também contém esse caminho. Por quê? Porque o caminho aparece como uma sublista aqui. X é 6 e Y na mesma ordem. Depois eu continuo com... Depois do Y é 7Z. Então aqui é o Y, esse Y aqui eu salto para cá. Então de uma certa forma eu também digo que esse passeio contém esse caminho. Agora, tanto para um passeio, uma trilha ou um caminho, eu digo que o tamanho desse passeio, trilha ou caminho é o número de arestas. Então o tamanho desse caminho aqui é 2. Qual o tamanho desse passeio? Só contar o número de arestas. É 1, é 2 e é 5. São 3 arestas, então o tamanho é 3. Agora, para um passeio ou uma trilha, eu digo que ele é fechado se as extremidades são iguais. Certo? Então, um passeio fechado, por exemplo, complementando essa trilha que eu coloquei aqui em cima, eu tenho W, E1X, E2W, E5Y. Depois eu posso colocar, por exemplo, E7Z, E3W. Então, eu começo e termino no W. Então, a gente diz que é um passeio fechado. Particularmente, E1, E2, E5, E7 e E3 são todos distintos. Então, isso aqui também é uma trilha fechada. O caminho fechado, esse conceito não existe. A gente tem o conceito do que é um ciclo. Certo? Agora, só um detalhe. Aqui essa lista fica meio longa, se eu tenho que especificar a lista dos vértices e arestas, É importante especificar a lista dos vértices e arestas, porque quando eu vou, por exemplo, aqui do W para o X, eu estou aqui do W e vou para o X. Então, eu tenho duas formas de ir do W para o X. Eu posso ir pelo E1 ou eu posso ir pelo E2. Então, essa lista tem que listar qual aresta eu estou utilizando. Particularmente, quando eu vou do W para o X, eu uso o E1. Quando eu estou indo do X para o W,
eu estou usando o E2. Certo? Então, e eu preciso fazer isso, né, particularmente se o grafo tem arestas múltiplas. Mas se o grafo não tem arestas múltiplas, se eu tiver um grafo simples, aí nessa lista eu só listaria, né, os vértices. Eu faria WX, WY, ZW. Se fosse um grafo simples, né, eu não listaria as arestas porque só tem no máximo uma aresta entre um par de vértices. Então não seria necessário. Indo para a página 2, a gente falou sobre o que é um passeio conter um caminho, né? Ele contém quando ele tem aquele caminho com uma sublista, né, na mesma ordem do que aparece no caminho. Então a gente gostaria de mostrar, por exemplo, que todo UV passeio, se eu tiver essa listagem de U para V, né, ele contém um UV caminho. Certo? Utilizando aquela definição que a gente falou de conter. Como é que eu provo isso? Eu vou fazer por indução no tamanho, dizer L vai ser o tamanho do UV passeio. Certo? Lembrando que é tamanho, número de arestas. Certo? Então, por indução. O que seria a base aqui da indução? A base eu vou considerar o L igual a zero. Como é um passeio com zero arestas? Pergunta para vocês. É um gráfico, é só um ponto? É só não é um grafo. Então, lembrando que um passeio é uma lista, né? Então, é só a lista contendo apenas um vértice, por exemplo, só o V. Certo? Então, esse é um passeio. Então, esse é um passeio com zero arestas. E apenas esse vértice V no grafo, isso aqui é um caminho contendo só o V. Então, esse resultado vale, né, quando o passeio tem tamanho zero. Certo? Então, agora a gente vai assumir né, que o L é pelo menos 1, né, e que o resultado vale, né, para passeios de tamanho, né, menor do que L. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu gostaria de olhar para esse passeio, né, de duas formas. Tanto quanto a lista de vértices e arestas. Né, então, digamos, V0 é 1, V1, assim por diante até L, VL. Então, L arestas. Então, o último aí seria o L. Né? Eu também gostaria de olhar para essa listagem como, né, de certa forma visual, fazer esse passeio no grafo. Né? Eu vou partir do E0, do V0, eu vou passar pela aresta E1, eu vou para o vértice V1. Quando é que essa listagem enumera exatamente um caminho? O que acontece para que essa lista de vértices e arestas, né, seja exatamente um caminho? Alguém sabe dizer? Repete a pergunta, professor. Não pode repetir, vértice? Exatamente. Então, a pergunta, para repetir, eu tenho essa lista V0 é 1, V1 é 2, até EL e VL.
Quando é que isso define exatamente um caminho no grafo? Né? O caminho eu teria que ter essa ordem, né? A definição de caminho, só lembrando, né, das aulas anteriores, é um grafo simples, onde os seus vértices podem ser ordenados de forma linear, né, de forma que dois vértices são adjacentes se somente se eles são consecutivos na ordem. Certo? Então, se eu não repetir nenhum desses vértices, isso aqui é exatamente a minha ordem linear. Aquilo que eu queria. Né? Isso aqui definiria um grafo, né, onde, né, é um grafo simples, né, onde dois vértices são adjacentes e somente se eles são consecutivos na ordem. Então, isso seria exatamente um caminho. Certo? Quando é que isso não acontece? Isso só não acontece se houver repetição de vértices. Então, o problema é, se tiver uma repetição de vértices, não define um caminho. Então, vamos quebrar o primeiro, vamos quebrar isso em dois casos. Vamos considerar o caso 1. Então, o caso 1 é esse passeio não repete vértice. Se ele não repete vértice, então, de fato, né, ele já vai definir, né, então, esse UV passeio, ele define um UV caminho. Então, ele contém o UV caminho. Ele define no grafo exatamente um UV caminho. Então, ele contém o UV caminho e o resultado vale. Certo? Então, o segundo caso, né, é que... Vou colocar aqui caso 2. Né, algum vértice se repete no caminho. Desculpa, no passeio. No UV passeio. Então, digamos, por exemplo, o VI ele é igual ao VJ, né, aqui com o I menor do que o J. Certo? Então, o passeio ele tem o seguinte formato. Eu começo, né, com o U, que é o V0, né, E1, V1. Então, eventualmente, eu chego no VI. Então, eu vou colocar a aresta antes do VI. Então, a aresta é I. VI. Desculpa, é I menos 1. Não, é I, VI, tá certo. É I mais 1. Né, e, eventualmente, eu chego no... Opa. Então, eventualmente, eu chego no EJ, VJ, EJ mais 1, até EK, VK. Certo? Então, a questão é que eu sei que o VI e o VJ são iguais. Certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou apagar tudo aqui de verde. Eu vou pegar depois, exatamente depois do VI, eu vou pegar essa aresta até o VJ e eu vou apagar essa subsequência da lista. Aqui eu vou apagar. Quer dizer, eu vou criar uma nova lista. Qual é a minha nova lista? Né? A minha nova lista eu vou ter V0.
E1, V1, 3 pontinhos, EI, VI. Né? Depois eu vou saltar toda essa sublista e vou colocar EJ mais 1, e assim por diante, até EK, VK. Pergunta, isso aqui é um passeio? Vamos ver, é uma lista alternada de vértices e arestas? Vértice, aresta, vértice, aresta, era uma lista alternada de vértice e aresta até aqui. Né? Depois desse vértice eu coloco uma aresta e continuo o que vem depois, que é alternado vértice e aresta. Eu preciso que cada aresta dessa lista, as extremidades dessa aresta são o vértice que vem antes e o vértice que vem depois. Então isso era válido para toda essa sublista inicial. Ele era válido para toda a sublista aqui no final. A única coisa que eu tenho que verificar é nesse parte que eu cortei. Né? Essa aresta é J mais 1. Quais são as extremidades de EJ mais 1? Bem, como ele está nessa lista, é o próximo elemento que tem aqui, que vai ser o mesmo próximo elemento, e o elemento anterior é o VJ, e o elemento anterior é o VI, mas eu sei que o VI é igual ao VJ. Certo? Então isso aqui é um passeio. É um subpasseio, né? Eu recortei uma certa parte do passeio. Né? Então, isso aqui é um passeio de quem para quem? Né? O V0, a gente sabe que é o U, a gente sabe que o VK é o V. Então, isso aqui é um UV passeio. Né? Ele é um UV passeio e eu removi pelo menos uma aresta, pelo menos essa aresta aqui. Né? Com menos que L arestas. Então, agora, pela hipótese indutiva, né? Indutiva, ele contém um UV caminho. Isso termina a demonstração. Certo? Mas eu quero só mostrar visualmente o que foi que a gente fez. Né? Essa repetição de um vértice, o que está acontecendo é que eu estou começando do U, eu chego até o vértice VI, e depois, eventualmente, ele se repete. Eu chego no VJ, que é igual ao VI. E depois eu continuo, né, até o VL, que é o V. Não é? Então, o que a gente está fazendo é só que a gente está removendo, né, essas repetições. Certo? E depois eu tenho um passeio menor, e esse passeio menor, pela hipótese indutiva, né, ele contém o V caminho. É interessante porque a indução em geral, né, ela é algorítmica de uma certa forma. Então isso aqui, na verdade, essa ideia de remover essa repetição, é até um algoritmo, ele gera um algoritmo para eu gerar a partir de um V passeio um V caminho. Né? Como é que a gente faz? Eu pego essa lista, vértices e arestas, né? E sempre que tiver repetição, eu removo o que tiver aqui no meio. Quando eu removo o que estiver no meio, eu pergunto de novo, tem alguma repetição de vértice? Se tiver, eu removo. Se não tiver mais, eu tenho exatamente o caso 1, que é um UV passeio. Tá ok? Vim para a página 3. Então, a gente já definiu na aula anterior... Oi? Alguma dúvida? Professor, o V caminho que você está colocando aí, o que é porque essa palavra contém aqui confunde um pouco, porque no caso, esse UV caminho ele está quebrado dentro do Ele está passeio. quebrado. Mas assim entende como se contém. Então, eu voltei para a página 1. Certo? Eu voltei para a página 1. A definição, eu não escrevi aqui a definição, mas eu estava falando sobre ela bem aqui.
Lembra que eu falei desse caminho aqui? Deixa eu só... Esse caminho aqui de cima, aqui é 6. Então, bem aqui em cima, eu coloquei um caminho na página 1. Né? X, Y e Z, com as arestas E6 e E7. Aí eu falei que se eu colocar um passeio que é X, E6, Y, E7, Z, isso seria um passeio que eu digo que contém esse caminho. Não só ele contém, como ele define esse caminho. Certo? Mas eu digo que ele contém o caminho, e dei um exemplo aqui abaixo, né? Eu digo que o passeio contém o caminho, se ele tem os vértices e arestas do caminho, em ordem, na mesma ordem, mas não necessariamente consecutivos. E aqui foi o exemplo que eu falei. Aqui, por exemplo, X, então aqui seria X, então eu tô falando sobre esse exemplo aqui embaixo, né? Eu vou ler ele e vou marcar o que está ali em cima no grafo. Certo? Tem o X é 6, Y é 5, W é 5, Y é 7, Z. Então, isso aqui é um passeio. E eu quis dizer antes que esse passeio ele contém esse caminho aqui em cima. Certo? Por quê? Então, o motivo é, ele contém os vértices e arestas do caminho, em ordem. Por exemplo, X é 6, Y, aí depois desse Y é 7, Z. Ele contém, né, os vértices e arestas desse caminho em ordem, mas não necessariamente consecutivos. Certo? Essa é a definição de conter. Tá ok? Ok. Certo. Então, voltando para a página 3 agora. Então, a gente já definiu antes, né, o que é um grafo ser conexo. Eu disse que um grafo é conexo se para qualquer par de vértices eu tenho um caminho que contém aquele par de vértices. Senão, ele é chamado de desconexo. Agora, com a nossa notação, eu digo que ele é conexo, né, se ele tem um UV caminho para todo par de vértices U e V. Certo? Senão, ele é desconexo. Agora, sobre essa conexão entre vértices, né, eu digo aqui que se eu tenho o V caminho, eu digo que eles estão conectados. Então, eu posso falar sobre a relação de conexão, né, em um grafo. O que vai ser essa relação de conexão? Vão ser os pares ordenados, os pares UV, né, tais que existe um UV caminho. Né? Eu gostaria de mostrar que essa relação satisfaz 3 propriedades que a gente já conhece bem. Né? A primeira propriedade é que ela é reflexiva. Então, quer dizer, reflexiva quer dizer que... quer dizer que os pares UU pertencem à minha relação. Né? Agora, por que isso é verdade? Porque para todo vértice U, só o U, isso aqui é um U caminho. Né? Para qualquer vértice U. Então, o U pertence à minha relação para qualquer vértice U. Certo? O que quer dizer que ela é simétrica? Simétrica quer dizer que se o V pertence à minha relação, implica que VU também pertence à minha relação. Não é? Mas a própria definição de um UV caminho, né, ela permite dizer que eu posso chamar esse caminho tanto de um UV caminho, quanto de um VU caminho, pela própria definição. Certo? Agora, para mostrar que ela é transitiva, isso a gente vai utilizar o resultado anterior. Certo? Então, mostrar que ela é transitiva é o seguinte. Eu gostaria de mostrar aqui, né, se UV e VW pertencem à minha relação, então isso implica, né, que UW
pertence à minha relação, certo? Essa relação de conexão. Agora, o que significa o V pertence à minha relação? Quer dizer que tem um UV caminho. Né? O que quer dizer que o VW pertence à minha relação? Quer dizer que tem um caminho VW. Se eu juntar o UV com o VW, isso me dá um caminho? Pergunta para vocês. A própria figura talvez indique alguma coisa. Como é a pergunta? Então, dizer que o V faz parte da minha relação quer dizer que eu tenho um caminho, um UV caminho. Dizer que o VW pertence à minha relação quer dizer que eu tenho um VW caminho. Né? Se eu juntar esse caminho, esse UV caminho, com esse VW caminho, isso define um caminho? Como grafos, se eu juntar esses dois grafos. Não. Pois é. Não, porque o V se repete, né? Não? Pois é, até porque pode ter um vértice repete. Né? Eles podem ser muito bem comportados. Né? Aqui do V eu poderia ir para o W sem tocar aqueles vértices, mas eu posso ter uma repetição de vértices. Né? Mas o que acontece é o seguinte. Desse UV caminho, eu posso achar o quê? Se eu listar os vértices e arestas em ordem, eu tenho um UV passeio. Se fosse passeio, seria. Se eu tenho esse V, eu tenho um VW caminho, eu posso listar os vértices e arestas e eu tenho um VW passeio. Então eu posso pegar esse UV passeio aqui, quer dizer, é uma lista que vai começar no U, aí vai terminar no V. Aí depois eu tenho uma lista que vai começar no V e vai terminar no W, né? Alternando vértices e arestas. O que eu posso fazer? Eu posso concatenar essas listas removendo uma cópia desse V. Quer dizer, essa próxima aresta aqui a extremidade que eu estou tirando é o V e eu estou colando com a outra aqui. A extremidade que eu estou colando é o V. Então, juntando esses dois passeios, o que é que eu posso obter? Eu posso obter um UW passeio. Aí o que é que o resultado que a gente acabou de provar mostra? Que a partir desse UW passeio eu consigo construir um UW caminho. Ok? Então, se eu tenho o W caminho, o W pertence à minha relação. Então, essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva. Uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva, como é que a gente chama? É uma relação de equivalência. Certo? Isso é interessante, por exemplo, né, porque eu posso ter essa pequena observação. Aqui, né, eu digo, olha, para mostrar que um grafo é conexo, eu teria que mostrar um UV caminho para todo par de vértices. Quantos caminhos, por exemplo, eu precisaria talvez exibir para mostrar que um grafo é conexo? Bem, por essa definição, eu estou dizendo que eu preciso de uma quantidade, né, quadrática de caminhos para mostrar que ele é conexo. Né? Por ser uma relação de equivalência, de uma certa forma, eu mostro que eu só preciso fazer, por exemplo, uma quantidade linear de caminhos. Certo? Então a gente pode mostrar que G é conexo, mostrando, por exemplo, um passeio de todo vértice para algum vértice em particular.
Né? Então, a ideia disso aqui, né, é que eu posso pegar um vértice V e mostrar um caminho de todo mundo para o V. Né? Aí, se eu quiser mostrar um caminho entre qualquer par de arestas, desculpa, qualquer par de vértices, é só juntar dois desses caminhos, né? E eu posso usar o fato de que essa relação é transitiva. Né? Particularmente, ela também, ser uma relação de equivalência, ele diz que eu particiono os grafos, né, em classes de equivalência de vértices que são, né, conectados entre si. Certo? Indo para a página 4. Agora, então, o que são as componentes de um grafo? As componentes de um grafo, na nova definição, são subgrafos conexos maximais. O que é isso? Quer ser conexo maximal? Subgrafo que é conexo. Maximal é a ideia de que ele não é equivalente a máximo, né? Não é de maior tamanho, é que eu não posso aumentar. Então, nesse exemplo aqui do lado, né? Por exemplo, esse subgrafo aqui, só com Y e com Z, do lado direito da página, ele é um subgrafo e ele é conexo. Mas ele é maximal? Ele não é maximal. Por que ele não é maximal? Porque eu consigo conter completamente esse subgrafo, aumentar ele, para conter também o x, e ele também continua sendo conexo. Certo? Agora, se eu aumentar mais qualquer coisa, se eu adicionar qualquer outro vértice, eu nunca vou ter um caminho para aqueles outros vértices. Certo? Então, se eu adicionar qualquer coisa, ele deixa de ser conexo. Então, esse subgrafo que eu circulei, ele é um subgrafo conexo maximal. Então, a gente chama esse subgrafo aí de componente. Ok? Quais são as componentes desse grafo? Ou, pelo menos, quais são os conjuntos de vértices das componentes desse grafo aqui que tem aqui em cima? Isso aqui é um grafo só. Deixar para vocês responderem isso. Ficou claro que é uma componente do grafo? É um subgrafo que, que é conexo e não pode ser aumentado. Por exemplo, só o R é um subgrafo. Ele é conexo. Mas ele pode ser aumentado e se manter conexo, porque R junto com Q é um subgrafo também conexo, que é maior do que ele. Né? Ele contém o grafo só com R. Certo? Então, RQ e essa aresta no meio, isso aqui é uma componente. Qual o conjunto de vértices dessa componente? R e Q. Qual o conjunto de vértices de outra componente desse grafo? P? P. Assim, tiveram umas perguntas aqui. A Marília perguntou, pode repetir sobre conexo maximal? Então, Marília, conexo maximal, então, olha a definição. Uma componente é um subgrafo que é conexo e ele é maximal. O que é ser conexo maximal? Maximal é com a propriedade. Né? A propriedade aqui é ser conexo. Então, o que é ser conexo e maximal? Quer dizer que é um subgrafo que é, primeiro, conexo, e segundo, ele não está contido em nenhum outro subgrafo que também é conexo. Então, olhando para esse exemplo aqui do lado direito da página. Eu quero comparar, por exemplo, o RQ e
o Z e o Y. Olha aqui para o RQ. RQ com essa aresta no meio, isso aqui é um subgrafo. Certo? É um subgrafo que é conexo. Mas se eu adicionar qualquer outro vértice nesse subgrafo, se tiver qualquer coisa a mais, como por exemplo o S, ele passa a ser desconexo. Eu não tenho o caminho do S para esses vértices. Certo? Não tem nenhuma aresta passando por esse espaço vazio. Né? Então, isso aqui é um subgrafo que é conexo e eu não consigo aumentar ele se mantendo conexo. Por outro lado, o Y e o Z, ele se parece com o R e com o Q. Particularmente, isso aqui é um subgrafo que é isomorfo, né, ao R e o Q. É um subgrafo que também é conexo. Mas ele não é maximal. Por que ele não é maximal? Porque ele está contido em um outro subgrafo do meu grafo. Nesse subgrafo circulado pelo verde. Esse outro subgrafo ele também é conexo. Então, o que está em vermelho, ele é conexo, mas não é conexo maximal. O que está em verde, ele é conexo maximal. Certo? Porque agora, se eu aumentar qualquer outro vértice do grafo, ou qualquer outra, né, qualquer coisa a mais, eu não consigo um caminho dessa coisa a mais para qualquer um desses vértices. Ele passa a ser desconexo. Tá claro, Maria? Assim, ok. Então vamos lá. Eu listei, né, que RQ é uma componente, né, é o conjunto de vértices de uma componente desse grafo. Eu disse aqui também que x, y, z é o conjunto de vértices de outra componente desse grafo. Né? Qual é o conjunto de vértices de uma outra componente desse grafo? P. Só o P. Né? E uma outra componente. Os outros vértices ali que sobrou. Isso. S, T, U, V, W. Né? Então, mas só um detalhe, as componentes, que é uma questão um pouquinho técnica, as componentes são esses subgrafos. Basicamente que eu vou circular as componentes de verde. Certo? Os conjuntos de vértices dessas componentes são exatamente as classes de equivalência da relação de conexão que a gente falou na página anterior. Certo? Agora, o que é uma componente trivial? É uma componente sem arestas. Então, tem alguma componente trivial nesse grafo? Então, aqui. Esse subgrafo contendo só o P, isso aqui é uma componente trivial. Isso aqui pode ser técnico, mas tem uma pequena diferença do que é uma componente trivial para um vértice isolado. Qual o grau do vértice P? O grau do vértice P é 0. Então eu digo que o vértice P é um vértice isolado. E tem uma pequena diferença para o que é um vértice isolado e o que é uma componente trivial. Porque a componente trivial ela tem exatamente um vértice e um conjunto vazio de arestas. E um vértice isolado é o vértice P. Então o vértice P é um vértice isolado. Então o componente trivial tem exatamente um vértice, que é um vértice isolado. Bem, componentes são disjuntas 2 a 2.
né? Os conjuntos de vértices das componentes são exatamente as classes equivalentes da nossa relação que a gente falou anteriormente. Certo? Então, passando para a página 5. Falar sobre o número de componentes de um grafo. Certo? Eu vou mostrar o seguinte resultado. Todo grafo com n vértices e k arestas tem pelo menos n menos k componentes distintas. Certo? Então, para isso eu gostaria de responder essas duas perguntas. Quando eu removo uma aresta, em quanto eu posso aumentar o número de componentes? Vou voltar para a página 4. Certo? Voltando para a página 4, eu gostaria de olhar para algumas arestas e remover essas arestas. Eu gostaria de saber quantos componentes, como é que muda o número de componentes. Então, esse gráfico tem quantos componentes? 4, né? Elas estão circuladas em verde. Agora, se eu remover essa aresta YZ, se eu remover essa aresta aqui, o que acontece com o número de componentes? Então, esse subgrafo deixa de ser conexo. Se eu remover essa aresta aqui, YZ, então isso aqui aumenta o número de componentes, né, em uma unidade. Agora, se eu remover essa aresta bem aqui, UV, ela aumenta o número de componentes? Não, não aumenta o número de componentes. Né? Então, remover essa aresta, a remoção não aumenta o número de componentes. Remover uma aresta pode aumentar mais do que uma componente? Pode se a componente só tiver uma aresta. Não, a pergunta é, então, o que a gente viu aqui? Eu vi que remover uma aresta, ele pode aumentar o número de componentes. Estou na página 5 agora. Em um. Eu sei que ele também pode manter o mesmo número de componentes. É possível remover uma aresta, né, e aumentar o número de componentes em mais do que um sobre a quantidade de componentes. Para responder isso, eu acho que é interessante a gente olhar também se eu adicionar uma aresta. Certo? Vou voltar para a página 4. Vou colocar arestas novas em amarelo. Então, se eu adicionar essa aresta do T para o W, adicionar essa aresta não diminui o número de componentes. Mas adicionar uma aresta, por exemplo, do W para o P, ele conecta essa componente trivial, que é a componente do P, com essa componente grande aí, que tem vários vértices, né? Então, adicionar uma aresta pode diminuir o número de componentes. Certo? Voltando para a página 5. Então, digamos que eu tenho um conjunto de componentes aqui. Essas são as componentes do meu grafo. Se eu adicionar uma aresta, dentro dos vértices de uma componente, eu não diminuo o número de componentes.
Mas se eu adicionar uma aresta entre componentes distintas, essas duas componentes vão se tornar uma só. Certo? Então, duas componentes viram uma. Né? Então, quando eu adiciono uma aresta, eu posso diminuir. Né? Então, isso aqui eu posso diminuir o número de componentes em, no máximo, uma unidade. O processo reverso de adicionar essa aresta é o processo de remover essa aresta. Se adicionar essa aresta de volta, diminui o número de componentes em um, remover uma aresta, eu não posso diminuir o número de componentes em mais do que um. Certo? Então, remover uma aresta diminui o número de componentes em no máximo um. Adicionar uma aresta, desculpa, remover uma aresta aumenta o número de componentes em no máximo um. E adicionar uma aresta diminui o número de componentes em no máximo um. Vou ver se eu tá travando muito o seu áudio. Tá travando. Pra mim, né? Não, tudo bem. Quer dizer, na situação atual que a gente está, né? Então, na situação atual que a gente está, eu não quero, toda vez que alguém tiver com um problema de áudio, que a gente siga adiante e acaba perdendo os alunos. O problema de áudio pode ser uma coisa comum que pode acontecer. Então, se você não pegou alguma coisa, eu posso repetir de novo para eu não perder nenhum aluno. Tá certo? Não quero nessa situação que a gente está. Então, teve alguma coisa que você não Entendi. pegou? Mas no caso aí foi só questão que não deu pra você completar Hum, as frases, mas eu acredito que o que você está dizendo é que quando você acrescenta uma aresta, ou quando você diminui uma aresta, você aumenta o número de componentes em no máximo um, e quando você acrescenta uma aresta, também você diminui o número de componentes em no máximo um. É isso, isso, você está isso, demonstrando isso, né? exatamente. Então, eu vou só anotar aqui, remover uma aresta, ele pode aumentar o número de componentes. Aumenta o número de componentes em, no máximo, um. E adicionar uma aresta pode diminuir o número de componentes, mas diminui o número de componentes em, no máximo, um. Certo? Agora, vamos voltar para essa proposição. Eu quero mostrar o seguinte. Todo gráfico com n vértices e k arestas tem pelo menos n menos k componentes. Certo? É isso que a gente quer mostrar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar. Eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou começar. Eu vou começar com um grafo com 0 arestas e n vértices. Eu vou adicionar as k arestas, uma a uma. Certo? Vou colocar a continuação aqui do lado, na parte direita. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria de imaginar que eu tenho n vértices, aqui vai ser o número de vértices. Número de vértices não, número de vértices eu tenho ao todo sempre n vértices. Aí eu vou listar aqui o número de arestas. E aqui o número de componentes.
certo? Então, quando eu tenho 0 arestas e n vértices, quantas componentes eu tenho? N. Então, eu tenho exatamente n componentes. Se eu adicionar uma aresta, agora eu tenho uma aresta, quantas componentes eu tenho? Vamos ver, do lado esquerdo aqui eu digo, quando eu adiciono uma aresta, o número de componentes ou fica igual, né, ou diminui uma unidade. Então, só não é n menos 1, porque se eu adicionar uma aresta que é um laço, ela pode ainda ter n componentes. Certo? Mas ou é n, ou é n menos 1. Certo? O número de componentes cai no máximo 1. Então, ao invés de colocar n ou n menos 1, eu vou anotar como eu tenho pelo menos n menos 1 componentes. Quando eu adiciono mais uma aresta, o que é que acontece no número de componentes? Pode cair em no máximo uma unidade. Se cair em unidade, ele pode cair ou não. Então, nesse caso, ele ainda tem pelo menos n menos 2 componentes. Certo? E assim por diante. Quando eu adicionar a késima aresta, eu garanto que eu ainda tenho n menos k componentes. Porque cada uma das arestas que eu adicionei, o número de componentes só pode cair no máximo 1. Certo? Só observem que esse resultado, né, ele basicamente só tem algum valor, né, para o k, né, até n menos 1. A partir de n menos 1, eu só estou dizendo que ele tem pelo menos uma componente. Certo? Né? Depois, quando é n, eu estou dizendo que ele tem n menos n componentes, pelo menos 0 componentes. É que ele tem pelo menos 0 componentes? Tem, ele sempre tem pelo menos 0 componentes. Certo? Então, isso aqui é a demonstração desse resultado. Alguma dúvida? Mas eu gostaria de olhar só para uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte. Remover uma aresta, né, a gente sabe que pode, né, aumentar o número de componentes no máximo 1. Adicionar uma aresta, né, diminui o número de componentes no máximo 1. E remover um vértice. Então, em geral, quando eu removo um vértice de um grafo, para que ele seja, falar sobre remover vértice, quando eu falo sobre remover um vértice do grafo, se eu remover esse vértice central aqui, para que ele seja um grafo, eu tenho que remover essas arestas que incidem nesse vértice. Então, remover um vértice pode remover várias arestas. E sobre o número de componentes, como é que muda, né, quando eu removo um vértice? Também é limitado desse jeito? Pode aumentar muito? Alguém tem alguma ideia? Eu acredito que você poderia estimar isso de acordo com o resultado que a gente já tem das arestas. Já que tem uma certa quantidade de arestas ligada àquele vértice. Então, para cada aresta ligada ao vértice que também, obviamente, foi removida. Sim, de fato você pode estimar pela quantidade de arestas. Isso. Não é? Mas, só para deixar claro, a diferença do número de componentes quando eu removo um vértice pode ser muito grande. Por exemplo, no grafo K1N. Então, K1N. Lembrando, K1N é o bipartido completo. Eu tenho um vértice do lado de cá, eu tenho N vértices do lado de cá. Se eu removesse um vértice, eu passo de uma componente para N componentes. Então, remover um vértice pode aumentar o número de componentes em bastante. Né? Particularmente, aí ele vai de 1 para N. Esse N pode ser tão grande quanto eu quero. Então, não tem como limitar o número de componentes que eu posso criar se eu remover um vértice. Passando para a página 6. Então, falando sobre remover vértices e arestas, né, eu digo que eu vou falar sobre o que é uma aresta de corte e o que é um vértice de corte.
certo? Então, uma aresta de corte ou um vértice de corte é uma aresta ou um vértice cuja remoção aumenta o número de componentes. Se você remover uma aresta, aumenta o número de componentes, eu chamo de aresta de corte. Certo? Se eu remover um vértice, aumenta o número de componentes, eu chamo de vértice de corte. Ok? Nesse grafo aqui do lado direito, tem alguma aresta de corte? Eu vou marcar essa aresta assim, com extremidades RQ. Então, essa aresta RQ, ela é uma aresta de corte. Se eu remover ela, eu aumento então, o número de componentes. Quais são as outras arestas de corte que eu tenho aí? VW. Está aqui no chat, VW. O que mais? Que outra aresta de corte eu tenho? XY, uma aresta de corte. E YZ. Então, essa é uma aresta de corte. E vértice de corte? Vértice de corte, eu vou circular ele de vermelho. Eu tenho o Y é um vértice de corte. O V é um vértice de corte. Tem mais algum? Não, acho que são só esses. Certo? É interessante ver que, por exemplo, remover o V, eu removo essa aresta que incide no V, que é uma aresta de corte. Então, isso meio que quebrou o grafo, né? Aumentou o número de componentes. Mas não é válido para todo vértice que incide, que toca numa aresta de corte. Né? Por exemplo, se eu remover o Q, eu removo uma aresta de corte, mas o número de componentes não aumenta. Certo? Particularmente porque ele só tinha aquela aresta conectando ele àquela componente dele. Certo? Remover o P também não aumenta o número de componentes. Na verdade, faz diminuir, né? Então, o que a gente marcou de verde são as arestas de corte, e o que a gente marcou de vermelho são os vértices de corte. Então, quando eu estou removendo a aresta, eu uso G menos E para falar sobre o grafo obtido pela remoção da aresta E. Se eu tiver um conjunto de arestas M, eu faço G menos o conjunto de arestas. Certo? Como notação, eu posso fazer a mesma coisa para vértice ou conjunto de vértices. Então, se V é um vértice, G menos V é o grafo que eu obtenho pela remoção do vértice V. Né? E quando eu removo um vértice, eu removo todas as arestas que incidem naquele vértice. E G menos S, S é um conjunto de vértices, G menos S é o grafo obtido por remover todos os vértices daquele conjunto S. Certo? O que é um subgrafo induzido? Então, um subgrafo induzido é um grafo obtido pela remoção de vértices, apenas vértices. Certo? E a gente tem uma notação que eu digo assim, G induzido por T, esse aqui é o grafo de G induzido por T, grafo induzido por um conjunto de vértices T, ele é o grafo obtido removendo todos os vértices que não estão em T. Certo? Um grafo induzido, ele é um pouco fácil de identificar. O que acontece no grafo induzido é que ele mantém as arestas entre os seus vértices, né, no grafo original. Certo? Essa basicamente é a propriedade de ser um grafo induzido. Por exemplo, o grafo induzido pelo S, o U e o T, ele contém o S, o U e o T e todas essas arestas entre eles. São as três arestas. Isso aqui induz isso aqui é um triângulo. Na aula passada a gente falou
A3 ou C3 a gente chama de triângulo. Então ele tem um triângulo induzido. Certo? Agora pergunta. Esse grafo que eu tenho aqui em cima, ele tem um C4 como subgrafo. Como é o C4? Né? O C4 é um ciclo com 4 vértices. Tá aqui uma figurinha do C4. Só para lembrar. Esse grafo aqui, do lado direito, ele tem um C4 como subgrafo. Pergunta. Não. Não? É porque para ser ciclo tem que ter o mesmo número de arestas e o mesmo número de vértices, né? Pois é. Mas, isso é verdade. Mas se eu pegar o S, o U, o V, o T e o S e não pegar essa aresta aqui do meio, isso aqui é um subgrafo. Pela definição de subgrafo, ele é um subgrafo. Certo? Ele não é um subgrafo induzido. Certo? Ele não é um subgrafo induzido porque o subgrafo induzido eu não posso apagar arestas, eu só posso apagar vértices. Então, esse grafo tem um C4 como subgrafo. Certo? Eu tenho um P5 como subgrafo, só para mostrar aqui como é o P5, lembrando, é um caminho com 5 vértices. 3, 4, 5. Eu tenho ele como subgrafo, um P5. Tá aqui. Tem. Assim, né? Por exemplo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 vértices e aqui forma um caminho. Então, eu tenho um P5 como subgrafo. Eu tenho um C4 como subgrafo induzido? Agora, eu acredito que não, né? Por quê? Bem, o C4 é conexo, ele tem que estar dentro de uma componente. A única componente que tem pelo menos 4 vértices é essa aqui. Eu não posso ter esse W porque o grau dele é 1. Então, eu só tenho esses vértices aqui que poderiam estar envolvidos no C4. Mas isso aqui não é um C4 como subgrafo induzido. Certo? Então, eu tenho um C4 como subgrafo, mas não tenho um C4 como subgrafo induzido. Da mesma forma, um P5, a única forma de ter um P5 seria dentro dessa componente, que é onde tem vértices suficientes. Mas essa componente, esses vértices não induzem um P5. Certo? Porque eu tenho que remover arestas para aparecer o P5. Removendo essas duas arestas, por exemplo, eu tenho um P5. Certo? O P5 também pode ser assim, né? Tem outras formas de fazer esse P5. Certo? Mas eu tenho um P4 como subgrafo induzido. Como é o P4? Então, são 4 vértices formando um caminho. Eu tenho um P4 como subgrafo induzido naquele grafo ali de cima. Sim. Particularmente, eu apagando esse U aqui, eu pegar o subgrafo, né, induzido por esses vértices, que são S, T, V e W. Isso aqui é exatamente um subgrafo induzido, que é um P4. Certo? Então, aresta de corte, vértice de corte, subgrafo induzido. Agora, eu queria mostrar que dá para a gente caracterizar o que é uma aresta de corte. Né? Mostrar esse resultado. Que uma aresta é aresta de corte, se e somente se, aqui é SSE para representar se e somente se, ela não pertence a nenhum ciclo. Então, gostaria de mostrar esse resultado. Então, uma aresta, ela é aresta de corte, se e somente se, ela não pertence a nenhum ciclo. Certo? Então, vamos mostrar esse resultado. Eu vou mostrar, como é um se e somente se, eu tenho que fazer as duas direções, né? Eu já deixei aqui uma observação para ajudar. Vamos restringir apenas a componente conexa. Então, eu estou partindo aqui dado uma aresta E, né? Então,
ou seja, é uma aresta. Certo? Aí eu coloquei essa observação que eu posso me restringir à componente conexa que contém essa aresta. Certo? Por quê? Porque remover uma aresta, então, seja H a componente de G que contém a aresta E. Certo? Eu vou mostrar que esse resultado vale, né? Então, vamos mostrar que esse resultado vale para H. Por que eu estou fazendo isso? Né? A questão é só porque se eu tiver um gráfico que tem várias componentes, apagar uma aresta de uma dessas componentes não afeta nenhuma das outras componentes. Então, para facilitar a gente falar sobre esse assunto, vamos assumir que o gráfico que eu estou falando é conexo. Tá certo? Então, é o equivalente a restringir apenas a uma componente. Então, eu estou falando sobre H, e é uma componente, o teorema não tinha nem dito G, né, mas do nosso gráfico, que contém essa aresta E. Certo? Então, eu vou mostrar que esse resultado vale para H, porque facilita eu falar sobre ser conexo ou não. Certo? Que aumentar o número de componentes é igual a desconectar o H. Certo? Então, vamos fazer as duas direções, né? Uma das direções é a ida. O que é que eu quero mostrar na ida? A ida eu quero mostrar, né, que se é aresta de corte, então ela não pertence a nenhum ciclo. Então, o que eu quero mostrar, né, é que se é aresta de corte, então ela não pertence a nenhum ciclo. Certo? Para mostrar esse resultado, eu acho um pouco mais fácil mostrar a contrapositiva desse resultado. A contrapositiva fica como? O que é a contrapositiva, né? Então, quer dizer, A implica em B, isso aqui é equivalente, né, a não B implica em não A. Certo? Quer dizer, é aresta de corte, implica que ela não pertence a nenhum ciclo. Então, o que a gente vai mostrar, a contrapositiva é, se pertence a ciclo, implica que não é aresta de corte. Então é isso que a gente vai mostrar. Então se pertence, então, o Wesley colocou, né? Então não é de corte. Ok. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu vou supor, né? Então suponha que pertence a um ciclo C. Certo? O que eu vou mostrar é que, para mostrar que ela não é de corte, eu vou mostrar, vamos mostrar, né, que H menos E é conexo. Para mostrar que ela não é de corte, eu vou mostrar que se eu remover essa aresta, ela não desconecta o grafo. Certo? Aqui menos E. Ok? Então a gente faz o seguinte, para mostrar que ele é conexo, eu vou mostrar um caminho entre qualquer par de vértices. Certo?
Onde é que eu sei que tem um caminho entre um par de vértices? Eu sei que tem em H, porque H é conexo. Então, sejam dois vértices de H, né, e P, um UV, caminho, em H. Em H eu sei que tem um caminho entre eles, porque eu sei que é conexo. Certo? Aí tem dois casos que eu posso considerar. Se, eu vou considerar aqui caso 1, não está em P. Então, nesse caso, o P, se ele não tem aresta E, ele é um caminho em H menos a aresta E. Então, tem um caminho entre o U e o V. Certo? Caso 2, está em P. Certo? Então, esse caminho P, né, ele vai de U para V e contém a aresta E. Então, ele não é um caminho em H menos E, porque ele tem a aresta E. Quando eu apago essa aresta E, esse caminho vai deixar de existir, né? Se eu apagar essa aresta E, esse caminho deixa de existir. Mas o que mais eu sei que tem nessa aresta E? Eu sei que tem esse ciclo C. Né? Tem um ciclo C que contém a aresta E. Então, esse aqui é o ciclo. Tá de outra cor. Eu sei que tem esse ciclo C. Certo? Então, essa aresta E, digamos que ela tem extremidades A e B. Certo? Então, quando eu removo a aresta E desse caminho, ainda me resta o quê? Me restam o A passeio. E esse UA passeio, do U até antes da aresta E, né, ele não contém a aresta E. No ciclo, quando eu removo a aresta E do ciclo, eu ainda tenho um passeio, né, eu tenho um AB passeio, né, e eu tenho, também daquele caminho original sem aresta E, um BV passeio. Certo? Então eu tenho um UA passeio, um AB passeio, aqui é do ciclo, esse AB passeio é do ciclo, o A passeio é do caminho e o BV passeio é do caminho. Né? Então eu posso juntar esses passeios, eu posso concatenar o A passeio com o AB passeio com o BV passeio para obter, né, juntando esses três, eu obtenho um UV passeio. Agora, todos esses passeios não contêm aresta E. Então, esse UV passeio em H menos E. E o que foi que a gente mostrou? Que um UV passeio contém um UV caminho. Então, isso mostra que H é conexo e termina a ida. Certo? Né? Suponho que pertence a um ciclo, então a gente está fazendo a ida. Se ele pertence a um ciclo, eu quero mostrar que H menos E é conexo. Como é que eu mostro isso? Eu pego um caminho entre dois vértices quaisquer em H. Se ele não tem aresta, ele é um caminho H menos E. Se ele tem aresta, eu uso o ciclo para conectar o que aquela aresta desconectou. Então eu acho um caminho de U para V em H menos E. Então, para qualquer par de vértice eu tenho um caminho, então H menos E é conexo. Certo? Então, isso aqui implica, né, que H menos E é conexo.
certo? Que é a nossa ida. Certo? Então a volta, o que é a volta? Que é o que falta provar. Eu quero mostrar que se uma aresta não pertence a nenhum ciclo, então ela é aresta de corte. Certo? Eu acho que a contrapositiva também é um pouco mais fácil. É mais fácil mostrar a contrapositiva disso aqui. Né? Quer dizer, o inverso disso aqui. Né? Ela não é aresta de corte, então ela pertence a um ciclo. Então a volta que a gente vai mostrar é exatamente isso. Eu quero mostrar esse sentido contrário aqui. Ela não é aresta de corte, então ela pertence a um ciclo. Certo? Eu vou mostrar isso na próxima página. Então, o que está faltando aqui é a volta, que é exatamente o seguinte. A gente vai mostrar é que se não é aresta de corte, então é um ciclo. Certo? De novo, eu vou quebrar em dois casos, só no caso particular, de que, caso 1, as duas extremidades de E são iguais, quer dizer, E é um laço. Se ele é um laço, então essa aresta junto com o vértice das suas duas extremidades iguais, né? Esse aqui já define um ciclo. Certo? Então, isso aqui define um ciclo. Certo? Se não, segundo caso, não é laço. Se ele não é laço, as extremidades dela são diferentes, né? Então a aresta se parece assim. Agora, o que é que eu sei? Eu sei que ela não é aresta de corte. Então o que eu sei é que H menos E é conexo. Se H menos E é conexo, o que é que eu sei? Eu sei que tem, digamos que as extremidades de E sejam U e V. Se bem que antes eu usei A e B, então vamos para A e B de novo, né? Então, digamos que as extremidades de E são A e B. Agora, se H menos E é conexo, o que é que eu sei? Existe um caminho entre qualquer par de vértices. Particularmente, existe um AB caminho. Agora, se eu pegar qualquer AB caminho em que as extremidades são diferentes e adicionar a aresta entre A e B, isso vai me dar exatamente um ciclo. Isso aqui vai ser um ciclo. E esse ciclo contém a aresta E. Certo? Então, isso prova a volta. Alguma dúvida sobre esse resultado? Ou sobre a aula de hoje? Porque era só isso que eu queria mostrar. Bem, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado, pessoal.